Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da palavra. Lucas, meu diácono, tenho no meu coração uma consciência a respeito do reino de Deus e daquilo que é a justiça, né? Acho que a verdade, por pior que ela seja, ela sempre vai trazer libertação. Então, nesse tempo de construção aqui, o que mais nós temos nos agarrado, né, é de trazer uma palavra de verdade ao teu coração. A gente não usa nenhum outro livro a não ser a Bíblia Sagrada, para que ela seja para nós um trilho de despertamento, de avivamento, Amém. De direção do Eterno. Bom dia, meu diácono, graça e paz. Bom dia, apóstolo, bom dia a você de casa. Muito bom ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal no YouTube, fica à vontade aí, se inscreve no canal, compartilha aí com as pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Lucas, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo lhe diz assim no versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa expressão aqui é interessante. Muitas pessoas, infelizmente, são nutridas, né, no Evangelho. Não estou dizendo que isso é errado, né, em um contexto, mas eu não creio nesse Evangelho. Eu creio no Evangelho que nos revela aquilo que é a eternidade. E tem muito Evangelho que revela aquilo que é a materialidade. Então as pessoas pensam muito naquilo que é o material, onde Jesus o tempo inteiro confronta: não acumule tesoura na terra, mas acumule tesouros no céu. E apresenta esse evangelho de que você vai entregar alguma coisa e vai receber, de uma fogueira que você vai queimar alguma coisa por algo em troca, brincando com a fé, brincando com algumas realidades. Quando Paulo lhe diz isso, se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, tem nada de errado você olhar e ter essa esperança em Cristo para essa vida, nada de errado. Mas se é só isso, se o contexto de olhar para Cristo, se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, só para aquilo que a gente vai receber, aquilo que vai acontecer, de casa boa, homem bom, mulher boa, casamento, entende? Se for só para isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Existe uma construção do Evangelho e o profeta de verdade, ele não falava da materialidade do dia, ele falava da eternidade da vida. E hoje nós nos perdemos, muitos de nós, nesse contexto, de apresentar um Cristo limitando a visão dele apenas para o socorro dessa vida, esquecendo de profetizar, de ensinar e de trazer uma realidade de consciência que existe algo que, desde o início da criação de tudo, que é algo eterno. E muitas das vezes as pessoas estão se perdendo por situações passageiras, negociando a eternidade. Muita gente vê, né, as pessoas buscando as soluções para aquilo que são as suas dificuldades com o casamento, né? E a gente aqui não está invalidando, né, nada disso. A gente crê sim que Cristo, ele é capaz, suficiente, é o único que tem o poder para sanar essas nossas dificuldades. Somos resgates, né, disso. Exatamente. Né? Nós somos frutos disso, né, também, né? Fomos resgatados por ele. Só que a partir do momento que você entende a totalidade, lógico que vai ser impossível, né, a gente entender isso, mas quando a gente entende que há algo a mais do que isso aqui que a gente consegue tocar, com isso aqui que a gente consegue sentir, com aquilo que o nosso dinheiro pode comprar, que existe algo que esse dinheiro não pode comprar, quando a gente entende isso, aí sim a gente consegue viver o verdadeiro evangelho, porque a gente vai olhar para as outras pessoas com outras visões, né? A gente vai ver uma pessoa que está com dificuldade, sim, nós vamos levar o socorro daquilo que seja dificuldade financeira, mas também nós vamos levar aquilo que é o alimento espiritual, porque há uma eternidade a ser vivida com Cristo, né? Há algo além daqui, há algo depois disso aqui que a gente vive, né? Isso aqui é passageiro, né? Não tem como a gente tentar buscar e criar formas para que a gente seja... Se agarrar aqui e ser eterno. Ser muito relevante aqui. E existe já tecnologias tentando transferir a tua mente, enxertar no computador para que você consiga... Eu quero ficar congelado. E a humanidade busca isso, né? Você vê todos os dias cientistas tentando buscar uma forma de prolongar o nosso tempo, de transformar isso algo mais longevo, né? Que a gente tenha mais tempo na Terra. Né? E é uma frase que o senhor fala aqui na igreja, é engraçado, mas é algo que a gente precisa refletir, né? Todos nós queremos nos encontrar com Cristo, né?
Aí o senhor perguntou uma vez no culto, mas quem quer morrer? Ninguém. Né? E a gente vive todo dia essa guerra, né? Legal, eu quero estar com Cristo. Pô, mas é tão bom aqui minha esposa, né? É tão legal meu carrinho, minha família é bacana. A gente, quando a gente para pensar o quão apegado nós somos a essas coisas da terra e não entende, né, que há algo a mais, é necessário sim também pensar lá na frente de como a gente vai estar no dia do julgamento final, né? O dia que nós formos nos encontrar com Cristo. É necessário a gente ter esse tempo, né, de entendimento, porque senão ou a gente vai viver só pensando no lá também, esquece da vida, ou a gente vai passar a vida toda... Equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio e entender o Cristo ali como um todo, né? Eu me lembro, né, algumas coisas da minha... Depois de 50 anos, não lembro de muita coisa, mas eu me lembro de algumas questões que me traziam alegria. Meu pai, durante um tempo, quando era criança, né, eu lembro que ele chegava em casa trazendo bala. Eu trabalhava com comércio, né, pirulito, e aquilo me trazia alegria no coração. Meu filho era apaixonado por Kinder Ovo, olha, e de vez em quando, né, eu ia para casa com um chocolatinho ou um Kinder. Ele era pequenininho, devia ter seus 3, 4 anos de idade. E ele vinha fazendo festa, né? Então havia uma celebração quando eu chegava, mas não era porque o pai chegou, é porque o pai estava trazendo alguma coisa que agradava o coração dele. Então o amor do meu filho poderia estar atrelado a um benefício, né, que traria alegria ao coração dele. Eu falei, gente, isso está errado. Eu preciso desconstruir isso. A festa é porque o pai chegou, é o relacionamento com o pai. Nos primeiros dias estou chegando sem nada, né? E o meu filho ficando meio sem graça. Eu falei, tem que mudar isso aqui agora. Eu preciso trazer uma celebração junto com o Mateus. É verdade. Hoje eu chego em casa, meu filho, não trago nada na mão. Ele, papai, sai correndo, se joga em cima de mim. Olha o que o Paulo diz em Romanos 5. Deus nos mostrou o quanto nos ama, porque Cristo morreu. Presta atenção numa coisa. Forte, né? O presente para revelar o amor foi a morte do filho. E a gente quer celebrar a Deus só no momento que ele chega para nós, entregando alguma coisa no culto, uma palavra profética, um arrepiozinho, algo que foi bom. E a gente não celebra o Pai por aquilo que ele é. E quem continua nutrindo a igreja, os crentes, as pessoas com esse tipo de sentimento, cara, daqui a pouco, quando Deus for realmente... Porque chega uma hora que Deus não faz, cara. Chega uma hora que Deus não faz, chega uma hora que Deus nos leva para o deserto para falar de amor para a gente, porque a gente não estava ouvindo a palavra de amor fora de lá. E quando a gente, em muitos lugares, infelizmente, se constrói um evangelho deturpado, onde se afasta, né, essa realidade de um pai que precisa ser celebrado não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. E o senhor comentou sobre essa situação de profecia e tal, e eu lembro que logo que eu casei, né, eu e o Joênio nos casamos, todos os cultos que nós íamos, Deus tinha uma palavra, né? Usava alguém, não sei o quê, que Deus tinha promessa em nossas vidas. E isso era muito interessante, né? Porque todo culto você saía, entre aspas, renovado, né? Porque sempre havia uma confirmação daquilo que Deus falou, daquilo que Deus iria fazer, e tudo mais. E chegou um certo tempo que cessou todas as vozes proféticas. Eu falei, meu Deus, e agora? Será que aquilo que o senhor falou não é mais? E eu fiquei sem entender durante um tempo, né? Tudo isso que foi profetizado não aconteceu até agora. E aí? Era mentira? Era o quê? E aí, até o tempo que a gente criou uma maturidade, Deus falou, olha só, antes eu precisava usar pessoas para falar contigo. Mas aí você se acostumou a ouvir minha voz só através de outras pessoas. Aleluia. Né? E agora você precisa ir buscar essa voz. Você precisa ter intimidade com Deus para ouvir a voz dele e parar de precisar de outras pessoas que falem daquilo. E aí foi um momento que realmente houve um despertar e uma virada de chave dessa maturidade de buscar essa intimidade com Deus e ouvir a voz dele e ter intimidade com ele, né, face a face. Nessa manhã, você que está assistindo ou ouvindo o programa, entenda algo. Muitas coisas estão visíveis para nós nesse tempo. Não só acerca da política, mas em muitas outras esferas o Senhor está iluminando os nossos olhos para enxergar algumas coisas. Esse é o melhor tempo de dificuldade, o tempo onde a gente começa a ser confrontado com algumas questões para gerar crescimento espiritual na nossa vida. Que o Espírito Santo fale melhor o teu coração e te traga esse despertamento de vida no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.